Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Cores Proibidas do Yukio Mishima. E bom, antes de a gente iniciar a nossa conversa sobre o Cores Proibidas, eu quero falar pra vocês que este não é um bom livro pra conhecer o Mishima, tá? Caso você ainda não conheça e tenha curiosidade, eu recomendo que, caso você tenha muita vontade de ler esse livro por conta da trama, você pesquisar um pouquinho sobre a vida do Mishima, porque esse livro vai conter alguns temas que eu diria que muitas pessoas podem ficar com raiva e podem, enfim, se chatear com alguns comentários do Mishima, e que eu acho importante a pessoa ir ler sabendo um pouco sobre a vida do Mishima e sobre a obra do Mishima. Então, dito tudo isso, vamos conversar sobre Cores Proibidas pra ninguém chegar aqui falando assim: nossa, você me indicou um livro com várias coisas horríveis, com sadismo, etc, 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 etc e tal. Então, assim, procura conhecer um pouco da vida do Mishima ou da obra dele e depois a gente volta aqui pra conversar. Ou caso você tenha interesse, fique avisado sobre isso, tá bom? Dito tudo isso, vamos conversar então sobre o Cores Proibidas, que é um livro grandão do Mishima. Eu li ele no Kindle. Aliás, esse livro está esgotado, então quem quiser lê-lo vai ter que ler no Kindle, né? A versão física dele na estante virtual tá em torno de R$200 e eu sempre falo pra vocês, não recomendo, não paguem R$200 no livro, a vida não é assim, tá? Por mais esgotado que o livro esteja, principalmente agora que tem o Kindle, enfim, você pode ler digitalmente. E é isso, dito também isto, vamos conversar sobre Cores Proibidas. E bom, gente, sobre o que é que vai se tratar o Cores Proibidas, né? Esse calhamaço do Mishima, que eu nunca vi pessoalmente, mas é um livro muito longo, pelo menos eu achei, assim, eu demorei muito pra ler este livro, aliás. E bom, no Cores Proibidas a gente vai acompanhar um folhetim, porque o livro foi escrito como folhetim, né, e é importante a gente saber disso antes de começar a ler ou enquanto está lendo, porque muitas vezes esse livro vai ter um tom enfadonho, né, porque este livro foi escrito para ser publicado como folhetim numa revista ao longo de 2 anos, ou seja, a gente tem ali uma certa encheção de linguiça, porque sim, as pessoas escrevem para ganhar dinheiro também, tá? O Mishima, acredito eu, fez isso com este livro, com esta história, mas tudo bem, porque o Mishima escreve muito bem, ele lê qualquer coisa escrita por ele, apesar de ser enfadonha, etc, como no caso de muitas partes do Cores Proibidas, mas tá tudo bem porque o cara escreve bem pra cacete. E bom, dito tudo isso novamente, no Cores Proibidas a gente então vai acompanhar a história de vingança, eu diria uma vingança bem sádica e bem cruel, do Shunsuke, que é então um escritor ali super renomado do Japão. Ele já é um escritor bem velho, assim, um escritor que é feio fisicamente, né, na aparência, e ele sempre teve uma questão com mulheres, porque ele sempre foi magoado pelas mulheres. E ele sempre tentou se vingar sem sucesso dessas mulheres que o magoaram, né? As mulheres que mexeram com ele de uma certa forma. E o que acontece é o seguinte: certo dia, o Shunsuke acaba encontrando com o Yushi, que é um jovem que como é descrito no Cores Proibidas, um verdadeiro deus grego, assim, o cara é o cara mais bonito, é o cara mais gostoso, é o cara mais desejado, é o cara, assim, é um deus. E ele vê no Yushi, então, a oportunidade perfeita de se vingar dessas mulheres, porque é o seguinte: o Yushi, ele é homossexual, o Yushi é gay, e o Shunsuke acaba fazendo um trato com ele para ele ir se relacionando com diversas mulheres que em determinado momento da vida mexeram ali com o coração do Shunsuke. E o Yushi acaba topando esse plano, acaba se juntando ali, acaba se casando com uma dessas moças que mexeram com o coração do Shunsuke para dar início a esse plano de vingança que eu diria que é muito sádico, porque, cara, você se usar alguém, enfim, pra magoar os sentimentos. E claro que, como Yushi era esse deus grego, todo mundo se apaixonava por ele facilmente. Então, assim, todas as mulheres e homens se apaixonavam loucamente pelo Yushi. E a gente vai então acompanhar essa jornada de vingança e essa cama de gato de relacionamentos que o Yushi acaba se envolvendo por conta desse trato que ele fez com o Shunsuke. E o Cores Proibidas é basicamente isso, é esse novelão. Eu diria que é uma trama bem novelesca, né, e não à toa foi escrito como folhetim.
E, gente, o que falar de Cores Proibidas? Cores Proibidas é um livro que pode atacar muita gente, principalmente pessoas que são muito ferrenhas com a questão LGBTQ+, e enfim. Só que, é como eu falei pra vocês, antes de iniciar a leitura dos Cores Proibidas, eu acho importante você conhecer um pouco da vida do Mishima, você conhecer um pouco da obra dele, conhecer o período em que ele escreveu, né, sobre o período que ele está falando. E assim, a forma como o Mishima encara a homossexualidade, ao mesmo tempo é cruel, é muito perversa. E também o Mishima encara a homossexualidade por um lado estético. O Mishima é um grande esteta. E uma das coisas que eu acho que torna Cores Proibidas um livro imperdível, e não só Cores Proibidas, mas todos os livros do Mishima, acredito eu, porque os outros dois livros tinham muito essa questão presente, é de que o Mishima ele tem um grande apreço sobre a questão da beleza, sobre a questão do belo. Esse é um tema que está intrinsecamente ligado à obra dele. Então, assim, a gente vai acompanhar uma vingança sádica, emocionalmente, para todas as partes dessa história, seja o Yushi, seja a Yazuko, que acaba se casando com o Yushi por conta dessa vingança aí do Shunsuke, e, enfim, várias outras pessoas que vão cruzando o caminho ali do Yushi. E a questão também de que além dessa trama, assim, que é como eu vejo, uma verdadeira cama de gato, que tá todo mundo muito enrolado ali, que tá todo mundo muito com as relações muito esquisitas entre si, o que é normal dos seres humanos. E ainda tem a questão de que em todos os capítulos do livro, o Mishima traz à tona a questão da beleza, sobre a questão do que é o belo, do que significa o belo e de como o belo está ligado às emoções humanas, do que era um homem ser gay, do que é um homem ser homossexual. Então, assim, é um livro que é denso, não é um livro que flui fácil, é um livro que, como eu falei pra vocês, por conta de ser folhetim, tem muitas partes muito enfadonhas, só que a forma como o Mishima escreve é assim, é incrível, é como eu falei pra vocês, o cara é um esteta do caralho, o cara escreve bem pra caramba, e por isso que eu digo que as partes chatas desse livro são boas também, porque elas são muito bem escritas, o Mishima escreve muito bem, eu poderia ler qualquer coisa dele, sem brincadeira. E assim, as análises que o Mishima faz, apesar de serem muito datadas, né, por conta de terem sido escritas num período anterior ao período da contracultura, né, na década de 60, esse livro é da década de 50, é muito impressionante a forma como o Mishima encara essa questão estética do que era um homem ser gay, né, essa questão estética, enfim, da homossexualidade, e eu acho isso impressionante, assim, tem várias partes que você pode discordar do Mishima, eu mesmo discordo, mas a forma como ele introduz essas questões, né, porque muitas vezes, no meio ali daquela ficção, a gente tem uma coisa ensaística sobre isso, é impressionante, é deslumbrante, para muitas pessoas pode ser uma coisa meio chata, pode ser uma coisa que as pessoas podem falar assim, caraca, esse cara é um filho da puta, não sei o que, tá? Se a gente for analisar o total, né, o contexto, a escrita, tudo nessa obra, é tudo muito fino, é tudo muito bem montado, então assim, é muito impressionante. Pegar um livro do Mishima pra ler é uma experiência. Eu demorei em torno de um mês pra ler esse livro, mas assim, é aquele tipo de experiência que vale a pena, apesar das partes chatas, mas é também aquele tipo de experiência que eu não recomendo para todo mundo, não é um livro que vai funcionar com todo mundo. Você tem que ir querendo, assim, abrir o seu coração pro Mishima, pro que o Mishima tem a falar, abrir o seu coração pra esses personagens, pra essa trama, pra essa leitura que não vai ser fácil, não é uma leitura que, oh meu Deus, corre bem, é uma leitura densa. Todos os livros do Mishima são densos, até os mais curtos dele, como o Mar Inquieto, tem lá seu nível de densidade, o que eu acho ótimo, assim, mas caso você queira conhecer a obra do Mishima, eu recomendo você começar pelo Mar Inquieto, que é um livro mais curto, que é um livro que trata sobre um tema mais universal, eu diria, assim, um tema que aconteceu com todo mundo, do que, por exemplo, Confissões de uma Máscara, do que o Cores Proibidas. Mas enfim, é o que eu estou falando pra vocês. Eu quero que fique bem claro de que o Cores Proibidas não é um livro pra todo mundo, de que você tem que ler esse livro esperando que vai ter um nível de sadismo emocional muito grande, e você tem que estar disposto pra isso. E você tem que estar disposto pra partes chatas, que são muito bem escritas, mas que são chatas e que são enfadonhas, mas de que no final vai valer a pena de alguma maneira, tá?
E assim, gente, é isso. Eu tô muito feliz de estar compartilhando essa leitura aqui com vocês. É uma leitura muito diferente, uma leitura que me demandou muito tempo. Assim, foi uma leitura que fazia muito tempo que eu não li um livro denso como Cores Proibidas. Fazia muito tempo que eu não me dedicava, assim, a um livro, que eu passava tanto tempo lendo. E é bom a gente ter esse tipo de experiência. E o Mishima, assim, como eu falei pra vocês, provavelmente é um dos maiores autores do século XX, de longe, assim, um dos maiores autores do mundo, assim, da literatura. O cara é um gênio, o cara é um verdadeiro esteta, assim, são raros os autores, assim, não que eu conheça muitos autores da primeira metade do século XX, eu tenha lido, mas, assim, é difícil competir com um autor como o Mishima. Fico muito feliz de estar trazendo essa conversa aqui, né, tá tendo essa conversa com vocês, aliás, queria que essa conversa se prolongasse um pouco mais. Só que eu acho que, enfim, eu acho que eu precisaria de um vinhozinho pra conversa fluir melhor, assim, sobre as questões que o livro trata. E eu acho que é bom. Eu acho que o Cores Proibidas é um bom livro pra se ler em conjunto aí com as pessoas, então. Leiam o livro caso não tenha lido e depois voltem aqui pra gente trocar figurinhas ou a gente marca um Google Meet aí, a gente faz um grupo e marca, porque vai ser bom conversar sobre esse livro. E caso você já tenha lido, vamos conversar sobre ele, é um livro que rende muito debate. E é isso, vou ficando por aqui, leiam o Mishima, conheçam a obra do Mishima, seja pelo Cores Proibidas, que eu não recomendo começar pra conhecer, né, a obra dele. Enfim, fica a critério de vocês lerem ou não. É um livro que mexer com vocês de alguma maneira. Não é um livro que você vai passar impassível e você vai falar assim: ai meu Deus, que livro chato, que livro enfadonho. Não, não é esse tipo de livro, tá? É um livro muito bem escrito, e, enfim, escrito por um grande esteta. Quero deixar isso bem claro aqui. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. É sempre bom estar conversando com vocês. É sempre uma delícia sentar a bunda aqui na cadeira e conversar, apesar de a edição ser uma parte um pouquinho chata, mas enfim, Mas enfim, isso me faz muito bem estar aqui trocando com vocês. Espero que vocês curtam também essa troca que a gente tem. E é isso, eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.